Gente, na manhã dessa terça-feira, dia 19, um ônibus da linha 321 do transporte coletivo pegou fogo mais uma vez. Fogo no ônibus no distrito de Souzas, em Campinas. A princípio, o incêndio começou enquanto o veículo ainda estava em operação. Mas vamos lá. Os detalhes com a nossa repórter Larissa Menezes. Larissa, boa tarde para você. Boa tarde para você, Edinho, e para todos que nos assistem. Nós estamos aqui na rua Walter Pugina, no residencial Arboreto Jequitibás, no distrito de Souzas, em Campinas, onde tudo isso aconteceu. Inclusive, esse incêndio ele foi registrado por câmeras de segurança desta rua e as imagens mostram o momento em que esse ônibus começa a pegar fogo. Então, a gente consegue ver o veículo já parado, com uma fumaça saindo dele e logo no mesmo instante os passageiros também começam a descer, tanto os passageiros quanto o motorista desse veículo. É isso então que a gente consegue ver nessas imagens de câmera de segurança e a gente consegue também ver o desenrolar desse incêndio, né? Até o momento em que as chamas consomem todo o veículo e a gente também consegue ver a movimentação dos passageiros do lado de fora desse veículo, também assustados ali, né? Acuados com tudo o que está acontecendo. Agora, como nós estamos no local, nós vamos mostrar as marcas que foram deixadas por esse incêndio. O nosso cinegrafista Marcos Gatti, então, vai mostrar para vocês aí de casa. Então, olha, no asfalto a gente consegue ver, né, as marcas, tá muito preto aqui, né, e também tem a parte das cinzas, tem alguns pedaços, né, de vidros estilhaçados e um pouco mais à frente a gente consegue ver uma árvore que foi atingida. Tão grande foi o alcance dessas chamas do ônibus, né? Desse ônibus queimado. E um pouco para o lado a gente vê também que um poste foi atingido, um poste de iluminação. E inclusive a lâmpada, o protetor da lâmpada, que é um objeto de plástico, ele foi ali consumido pelas chamas e acabou derretido. Então esse fogo ele também acabou atingindo parte da rede elétrica. Então, os estragos foram grandes. Bom, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foram quem atenderam essa ocorrência, mas como a gente pode ver nas imagens, a gente vê que o Corpo de Bombeiros ele não chegou a tempo de evitar um estrago maior. Então, esse ônibus ele foi totalmente destruído. Bom, vamos falar agora da situação desse veículo, porque, de acordo com a INDEC, o ônibus tinha 15 anos de uso. Ele passou por uma inspeção em agosto, que é o mês que nós estamos, e foi aprovado. E a nova vistoria ela estava prevista para novembro desse mesmo ano. Bom, a linha onde tudo isso aconteceu foi a linha 391 e ela foi substituída naquele mesmo momento por outro veículo, o 389. Bom, mas a gente falando então desse incêndio e dessa situação, a gente não pode deixar de relembrar outros casos de incêndios e também de veículos danificados aqui na cidade de Campinas. Isso tem sido um problema muito recorrente e é importante a gente falar, né, desse problema que causa tanto transtorno para a população de Campinas. Então, olha, só em 2025 foram 8 incêndios em ônibus. Foi o recorde da década, então em 10 anos. Olha, inclusive, Edinho, enquanto a gente tá ao vivo aqui, ó, tá passando um ônibus da linha 391, que é o mesmo ônibus, então, né, a mesma linha que o ônibus pegou fogo hoje aqui de manhã. Mas voltando então para o nosso panorama, foram mais de 27 acidentes mecânicos registrados, então, também em 2025, e os problemas, em sua maioria, né, são falhas em freios, na direção e também panes elétricas. E casos semelhantes a esse, né, o que aconteceu hoje de manhã, era por volta das 7h30 da manhã, então o ônibus estava bem cheio, com pessoas indo para o trabalho, se deslocando para outras partes da cidade. Então outros casos semelhantes acabaram acontecendo este
ano no Campo Grande, no Ouro Verde, no Jardim Florense e também na Avenida John Boy Dunlop. Os exemplos recentes que a gente tem é que em junho passageiros da linha 311 acabaram quebrando as janelas para escapar de um incêndio também dentro de um ônibus. Já em janeiro, um ônibus desgovernado na John Boy Dunlop deixou 12 feridos após falha no sistema de direção. Então, apesar de não ter nenhum ferido no incidente de hoje, isso acende realmente um alerta e fica aí uma preocupação para a população de Campinas. Bom, essas ocorrências todas que eu acabei citando e também as que eu não citei, mas que também aconteceram, e aliás, né, foram 8 incêndios em ônibus só neste ano, elas reforçam o sucateamento da frota de ônibus de Campinas e apontam, é claro, falhas na fiscalização e também nos contratos de concessão do transporte público em Campinas. A gente segue também aguardando uma posição da Prefeitura de Campinas, na verdade, uma ação da Prefeitura para saber o que será feito com o transporte público, né? Qual seria a justificativa? Será que eles vão renovar a frota de ônibus para que não tenham mais problemas como esse? Fica aí a questão, né, Dinho? Eu volto com você. Obrigado, Larissa Menezes. Eu acho que é o Marcos Gatti que está aí contigo, né? Mais um ônibus lá, que é o mesmo ônibus, né? Que hoje de manhã pegou fogo, literalmente. Agora, a resposta é sempre a mesma, né? A resposta é sempre a mesma. Olha, passou por perícia, olha, vai passar por perícia, vai passar por avaliação, né? Técnica. E a mesma história. Vamos pegar qualquer cidade em todo o Brasil. Pega aí os números de ônibus que pegaram fogo ultimamente, queimaram tudo, todinho. Agora imagina a situação, a Larissa acabou de dizer, pessoas que tiveram que quebrar o vidro do ônibus para poder fugir do fogo. Agora uma fumaça tóxica como essa, ninguém enxerga nada, você acaba inalando isso, acaba perdendo o sentido. Espero que isso não volte a acontecer, é o que a gente torce, e que ninguém saia ferido de uma história como essa. Olha isso, gente. Foi completamente destruído. Obrigado, Larissa!